Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma dica teológica. E antes de nós compartilharmos essa dica, eu gostaria que você que não é inscrito no nosso canal se inscrevesse aí, ativasse o sininho para você receber as notificações, você pudesse comentar, dar um like para ajudarmos aí a engajar o canal, amém? Graças a Deus chegamos aí aos 1000 inscritos, perfeito? Então a dica de hoje é este livro aqui, ó. Mais uma vez aí, Norman Geisler, livro Ética Cristã, Opções e Questões Contemporâneas. Segunda edição, revisada e ampliada, ok? Da editora Vida Nova, mais uma vez aí, lançando um livro, relançando, né? Que é uma edição ampliada e revisada, é uma obra antiga do Norman Geisler, falando de temas aí polêmicos, né? Como aborto, drogas, ecologia, pena de morte, né? São temas aí importantes da atualidade, ok? É um livro que tem aí cerca de brochura, ok? Um livro que tem aí 524 páginas, irmãos. Ó, temas interessantes. Aqui na contracapa dá aqui uma dica aqui, o norte. Olha só. No mundo de hoje, os cristãos são diariamente bombardeados por uma série de dilemas éticos. Os caminhos apontados pela sociedade atual ou pela cultura vigente, não raro, são bem diferentes daqueles apontados pela ética cristã. Fica então a dúvida: como nós cristãos devemos lidar com questões como aborto, eutanásia, biomedicina, ou pena de morte, guerra, desobediência civil? E o que dizer das questões relacionadas à sexualidade, homossexualismo, casamento, divórcio, controle de natalidade, ou mesmo dos sérios debates em torno das questões ecológicas, direito dos animais, drogas, pornografia, entre tantos outros. Ok? Essa obra foi lançada pela primeira vez em 84, nos anos 80. No entanto, muito tempo se passou desde a primeira publicação. Uma série de fatos históricos, como guerras e recentes descobertas no campo da biomedicina, provocaram o surgimento de várias outras questões. Sem dúvida, são questões novas que necessitam de respostas novas, porém, sempre baseadas na mensagem eterna e imutável da palavra de Deus. Então ele diz aqui, ó, foi com esse objetivo que Norman Geisler preparou esta nova edição, completamente revisada, atualizada e ampliada. Sem dúvida, né? O diálogo de 36 anos atrás não é o mesmo de hoje. Muitas questões surgiram, advento da internet, né? Então ele vai falar sobre infanticídio, questões biomédicas, desobediência civil, homossexualidade, casamento, divórcio, drogas, apostas e jogos de azar, pornografia, com toda a natalidade, etc. Então, uma obra aí de sua importância, a gente precisa ter uma noção sobre isso, né? Ética cristã. Então, a primeira edição foi 84, a segunda edição é revista ampliada de 2010. Esse livro aqui que eu tenho em mãos é uma reimpressão de 2015. Então o livro divide aqui, a parte primeira vai falar sobre opções éticas. Ok? Eu estou lendo também. Estou no início, estou na página 60, no generalismo. Absolutismo graduado, fundamento das decisões éticas. Aí vem a parte 2, questões éticas como aborto, infanticídio, eutanásia. Questões biomédicas, a pena de morte, guerra, desobediência civil, sexo, homossexualidade, casamento, divórcio, ecologia, direitos dos animais. Aí vem o apêndice 1, falando sobre drogas, apêndice 2, apostas e jogos de azar, apêndice 3, pornografia, apêndice 4, controle da natalidade. Vou ler aqui, ó. Vamos ver aqui só um trechozinho. Pena de morte, 237. Vamos ver o que ele fala aqui. Página 237. Fala assim, há 3 abordagens básicas com respeito à pena de morte. A fonte, né? Sabe que na Vida Nova é tranquilo. Certo? Há 3 abordagens básicas com respeito à pena de morte. O reconstrucionismo, que insiste na aplicação da pena de morte para todos os crimes de maior gravidade. O reabilitacionismo, que não permite a aplicação da pena de morte para nenhum crime. E o retribucionismo, que recomenda a morte em alguns crimes capitais. Algumas formas de todas essas 3 abordagens são defendidas por cristãos. No entanto, por 2 dessas 3 abordagens defenderem a pena de morte para crimes capitais, nossa discussão terá início com uma abordagem oposta, o reabilitacionismo.
reabilitacionismo. Segundo essa visão, é que nenhum crime deve ser punido com a pena de morte. Aí ele começa a dizer assim, ó, entre os proponentes dessa abordagem, nós vamos encontrar tanto os cristãos como não cristãos, os que apelam para a Bíblia para justificar seu posicionamento e outros que não procedem dessa maneira. Os dois tipos de argumentos serão apresentados. A essência dessa posição é que o propósito da justiça é a reabilitação e não é retribuição. A justiça é corretiva e não retribuidora. Nós devemos tentar restaurar o criminoso e não puni-lo, ou pelo menos não puni-lo com uma pena capital. Eu não vou entrar nessa questão aqui para dar minha opinião, irmãos, propriamente dita, né? Mas é interessante, né? Cada país tem a sua realidade. Por exemplo, no Brasil, você vê aí as saidinhas, né? Saidinha de Dia das Mães, de Natal, Dia dos Pais. Isso, detalhe, essas saidinhas são para presos que estão próximos de serem soltos, que têm bom comportamento. Aí liberam eles. 10 presos, só 1 ou 2 que voltam, os outros fogem, voltam para o crime. Assim, em números práticos, essa questão da reabilitação, infelizmente, não dá certo no Brasil, né? Deveria, né? Obviamente, as condições em que os presidiários estão, os caras ficam o dia todinho no celular, o celular dentro da prisão, comandando o crime, comandando lá a boca de fumo, organizando sequestro. Então você vê que não há reabilitação nenhuma. São raras as prisões onde o preso trabalha o dia todo, né? O tempo dele é preenchido com trabalho, cursos, estuda, etc. São presídios modelos, né? Nos Estados Unidos é mais comum ver isso. Mas no Brasil, a maioria dos presídios faz o cara ficar mais bandido ainda. Infelizmente. E mais infelizmente ainda, esses meliantes, eles, ao saírem, cumprem a pena. 5, 7, 10 anos, cumpre a pena. Primeira coisa que ele faz, isso é o Brasil, infelizmente. Eu penso que a cultura também brasileira corrobora com isso. Eu conversando certa vez com um irmão em Cristo, ex-presidiário, ele disse para mim o seguinte: pastor, quando eu saí, parece que foram 16 ou 14 que saíram junto comigo, aqui no Rio de Janeiro, né? Então ele estava preso, pagou a pena dele. Então todos os meses, durante um ano, se eu não estou equivocado, ele tinha que voltar na delegacia para assinar um termo durante um ano de que estava, né, tinha sido liberado, uma espécie de condicional, né? E no final de um ano, no último dia que ele foi assinar lá o termo, tal, estava livre, né? Tinha pago toda a sua dívida com a sociedade e a justiça. Aí um dos agentes policiais falou assim: meus parabéns, seu fulano. A última vez que o senhor veio aqui assinar, né? É isso aí, uma nova vida, fica firme, trabalha, né? Procure viver uma vida honesta. Quer que eu te diga uma coisa? O agente policial falou para ele. Saíram juntamente com o senhor, para fazer a mesma coisa que o senhor fez aqui, voltar a assinar todos os meses, saíram 16 pessoas. Sabe quantos retornaram? Só o senhor e mais um. Os outros 14 nunca mais voltaram e a maioria deles já morreram. Em um ano. Porque voltaram para o mundo do crime. Então, infelizmente, os nossos presídios, eles não reabilitam. Então, nessas abordagens da pena de morte, muitos vão apoiar a pena de morte. Por quê? Porque a prisão em si, ela, em suma, na prática, ela não reabilitaria os indivíduos, né? Então, irmão, são temas polêmicos, né? Eu tenho a minha opinião, você tem a sua. Todos nós temos argumentos prós e contras. Então é bom a gente ter um entendimento, né? Nós temos bases para avaliar. Ele vai abordar as questões bíblicas, as questões históricas, sociológicas. Norman Geisler aí dando um show mais uma vez, uma obra interessantíssima. Então vai abordar vários temas aí éticos. Só abrir aqui só para comentar esse tema aqui sobre a pena de morte. Então estamos aí. Mais uma dica. Diga aí para mim aí se você tem essa obra, se você já leu. Ok?
se está no seu radar para comprar. Deus abençoe e até o próximo vídeo, queridos.